Você gosta de história de suspense, história verídica? Então vem cá, Jelly. Gente, em uma cidade do interior, havia um casal que morava na cidade. E o sonho daquele homem era comprar um sítio ou uma chácara que tivesse riacho, que fosse tudo verde. E num belo dia apareceu uma oportunidade. Uma mulher estava querendo fazer até a troca dela do sítio para uma casa da cidade ou até mesmo vender. Aí eles, mais do que depressa com a esposa, foi ver do que se tratava. Aí marcou o encontro com a mulher, né, diretamente lá no sítio e foi ver. Gente, quando ele chegou lá, ele ficou encantado, apaixonado, porque era tudo aquilo que ele sempre sonhou. Com riacho no fundo, tudo verde, plantações, sabe? O sonho dele era aquele sítio e estava ali diante dos olhos dele. E mais do que depressa, ele tentou negociar com a mulher. E a mulher simplesmente falou assim: Não, eu troco meu sítio pela tua casa na cidade. Eu não quero mais ficar aqui no interiorzinho, sabe? Eu quero ir para a cidade. Mas eu quero fazer essa troca assim rápido, mudar rápido. E aí ele ficou com a pulga atrás da orelha com a mulher dele, né? Mas por que será que ela quer mudar tão rápido assim? Aí eles conversaram entre si e falou assim: Ah, não deve ser nada não, é que ela cansou de ficar aqui no interior, quer ir pra cidadezinha, né? E uma oportunidade dessa não é todo dia que aparece. E aí eles combinaram entre si, negociaram e fecharam um acordo. E aí mudou pra lá e ela foi pra casa que era deles lá na cidade e eles ficou no sítio. Gente, aquele homem tava todo feliz, maravilhado, porque era o sonho dele, ele tava se realizando ali. E aí foi passando os dias, tudo meio maravilha, tudo muito bom. Só que aí coisas estranhas começaram a acontecer, como luz acender sozinha, rádio ligar sozinho, televisão ligar sozinho. E só que, como eles moravam assim no interior, eles já estão acostumados com história, com essas coisas, né? Então eles nem deram muita bola. Mas até que um dia o neto deles veio dormir na casa dele. Aí, nesse dia que o neto veio dormir, ele tava meio sem sono. Aí, de madrugada, ele levantou, que ele perdeu o sono, e foi desenhar. E ele tava desenhando. Em determinado momento, ele escutou um barulho na sala, assim, como se tivesse a televisão, o som bem alto falando, né? E aí ele levantou, ele falou assim: deve ser meus avós que perdeu o sono também, e veio pra sala, né? Assistir. E aí ele foi. No que ele chegou na sala, não tinha ninguém, a televisão ligada no último volume. Aí ele pensou assim: será que meus avós ligou e foi pro quarto deitar de novo? E aí ele foi lá no quarto, abriu a porta bem devagarzinho e quando ele viu, os avós dele estavam dormindo, até roncando. Aí ele ficou com a pulga atrás da orelha, assim, um pouco meio assustado. Mas aí ele voltou e ficou lá de frente para a televisão olhando, falando: mas o que será que aconteceu? Quem será que ligou essa televisão? Aí em determinado momento começou a piscar a televisão, sabe? Piscar. E as luzes que estavam acesas lá na sala, no corredor, que ele tinha acendido, né? Que ele tinha ficado com medo que ele não ia ficar no escuro, né? Começou tudo a piscar. Ele mais do que depressa, gente. Ele ficou com tanto medo, que ele desligou aquela televisão, apagou a luz e saiu correndo pro quarto dele. Ficou apavorado. No dia seguinte, ele contou para os avós, ninguém acreditou nele, achou que era a história dele que ele estava inventando, que não era aquilo. Mas realmente aquilo tinha acontecido e ele tinha ficado apavorado. Até que um dia o pai e a mãe desse rapaz foi dormir lá também, que era a filha do velho e da véia, né? Foi dormir lá. Então foi a família toda, a, a mãe, o filho e o esposo dela foi dormir lá também. E algo inacreditável aconteceu naquele lugar. Quer saber o resto da história? Não perca a parte 2.